abrisse a sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Mas antes da gente ler, eu queria que você fechasse seus olhos. Vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos mais uma vez. Nós já adoramos ao Senhor com a nossa dança, com as nossas palmas, com canções. Já adoramos através dos dízimos, das ofertas. Ó Deus, já tivemos um tempo de comunhão e a Tua presença, ó Deus, é real nesse lugar. Nós queremos, ó Deus, agora abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor quer falar a nós. Fique à vontade aqui, Espírito Santo. Ministre a cada um aqui. Que todos, ó Deus, possamos ser tocados nessa noite. Todos possamos, ó Deus, entender o que o Senhor quer de nós e como aplicar a Tua palavra no nosso coração, na nossa vida, dia após dia. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos. Nos dê, ó Deus, sensibilidade à Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 4, 35 em diante. Quem achou diz, achei. Amém. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 1 do capítulo 5, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quero falar hoje com você sobre descanso e propósito. A obra não pode parar. Quem aqui tem uma grande obra para que Deus realize na vida dele? Quem crê? Olha, que beleza. Quem aqui crê que Deus tem uma grande obra para essa igreja? Amém. Quem aqui crê que Deus tem uma grande obra para a sua família? Amém. Então, Deus tem uma grande obra para fazer em nós. Ele já começou e Ele vai continuar. E essa obra não pode parar. Mas muitas vezes, nessa caminhada de cristão, a gente se sente cansado, a gente perde o propósito, a gente se desconecta, das coisas, uma coisa ou outra acontece e a gente se desvia um pouquinho, deixa eu descansar um pouquinho, deixa eu perder aqui, fazer o que eu quero por enquanto e depois eu volto e a gente vai navegando aí nas ondas da vida e acaba que se perde no meio do caminho. Quem aqui já se sentiu cansado alguma vez na caminhada como cristão? Quero desistir, acho que eu vou deixar para lá. Todos nós já passamos por isso, mas eu quero falar sobre esse descanso, e sobre esse propósito, ele se mantendo firme no seu e no meu coração. Eu quero falar e abrir o seu coração para isso. Vamos imaginar aqui que a igreja, a comunidade Unir, é esse barco. E aí, Jesus falou para essa igreja, para esse barco, olha, vamos para o outro lado. Por que Jesus queria ir para aquele outro lado? Por que Jesus queria sair de uma margem e ir para outra margem? Então, Deus deu uma direção para aquela igreja, para aquele barco. Nós vamos para um outro lado. E aí Deus dá uma direção para a comunidade Unir, nós vamos ser uma igreja em célula. Nós vamos fazer um evento assim, assim, assado. Nós vamos ter um seminário assim e assim. E aí Deus deu a direção. E aí a gente começa a caminhar naquela direção. Mas quero dizer para você que vai vir os ventos, vai vir as tempestades. O mar pode se levantar.
Eles vão vir sobre nós. Todo mundo passa por tempestades, por lutas, por dificuldades. Mas você precisa entender que a palavra de Jesus já foi lançada, já foi dada. A direção dele já foi lançada. No barco, precisa ter a voz do comandante. Você já ouviu a voz de Deus? A direção dele para a sua vida? A direção que ele quer para você no seu casamento? Que experiência maravilhosa que foi contada, né? O testemunho do Flávio sobre tirar a carteira ou andar sem habilitação, né? Que testemunho aqui sobre o casamento. E nós temos tantos outros testemunhos, mas a palavra que criou raiz, a palavra de Jesus que foi lançada e ele pegou essa palavra para ele. Talvez você já recebeu uma palavra e você fica desconfiando, será que é Jesus mesmo? Será que Jesus que mandou eu entregar isso? Será que é Jesus que mandou eu perdoar? E a gente vai enrolando, o tempo vai passando e a gente não perdoa, a gente não faz os concertos. Aí a gente fala sobre a EIFOL, mas tanta gente já fez a EIFOL e eu vi que aquela pessoa lá, a vida dela não mudou nada. Aí você vai e pergunta para ela, e aí, fez os concertos que foram orientados? Né? Liberou o perdão? Decidiu reatar aquele relacionamento? Então, a direção de Jesus foi lançada. E a gente vai recebendo nas células, no encontro, né, nas mensagens aqui, todos os domingos, a gente vai recebendo a direção e a gente vai deixando as tempestades da vida tirar o foco de cumprir aquela decisão, de cumprir aquela palavra, né, de seguir aquela palavra. E as tempestades acabam tirando nos desviando do foco. E aí eu queria falar, olha, qual é a palavra de Deus para nós? Qual é a palavra para essa igreja? O barco precisa ouvir a voz de Jesus. E muitas vezes, né, ela vem através do nosso pastor, ela vem através do líder, né? Eu até pedi hoje o pastor, me lembra aí aquela mensagem sobre o governo de Deus na Bíblia, que é uma palavra que é compartilhada aqui nos treinamentos para receber novos membros. Então, todo mundo que entra aqui, ele vai entender como que é o governo de Deus na Bíblia e como que funciona na comunidade unida. E nós vemos muitos lugares onde todo mundo manda, né? Eu sou membro, eu dou o dízimo, eu tenho o direito de votar, de falar o que eu quero, e eu sou isso, sou aquilo, e a democracia na igreja, gente, não funciona, né? O que funciona é ouvir a voz de Deus através da liderança e a igreja entender aquele propósito e seguir, senão o navio vai afundar. Senão esse navio, cada um vai querer sua direção. Então, a primeira coisa que eu queria falar com você é, nós precisamos remar na mesma direção. Fala para a pessoa que está do seu lado, precisamos remar na mesma direção. Não tem igreja que consegue chegar ao outro lado se cada um remar para o lugar que quiser. Cada um quiser remar do seu jeito. Um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda. As pessoas não ficam satisfeitas se não for do jeito dela. Vai vender carnê de novo. Não. Pessoa mimizenta danada, pessoa encrenqueira, né? E aí ela, ao invés de entrar na visão que foi liberada, gente, esse carnê, nós vamos levantar a oferta para levar pessoas para serem transformadas no retiro, amém? E aí você entra naquela visão, você entende, e aí você caminha junto, mas tem sempre aquelas pessoas que não querem, e vai remar em outra direção. E o que vai acontecendo se um vai disseminando o outro e vai enfermando o outro, fala, não vão vender não, você já vendeu? Deixa esse negócio para lá, e vai enfermando o outro, e vai disseminando aquele mal dentro da igreja. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque são visões que vão se espalhando. São pessoas enfermas que não entenderam para onde precisam remar. E nós precisamos cuidar dessas pessoas, falar, olha aqui, a direção é essa. Então vai ser o melhor caminho para você, para mim, para a célula, para a igreja. Amém ou não? Amém. Então, não fica remando, né, só para o lado que você quer. Não faz só aquilo que você quer. Tem gente que fala assim, eu fiz, pastor, mas foi por obediência. Tá bom. Trabalha a obediência, mas depois trabalha o coração, meu filho. Se ficar só na obediência a vida inteira, Deus fala assim que, tem gente que me serviu assim, me serviu assado, fez isso, fez aquilo,
né, expulsou demônios, mas eu vou falar para ele assim, ó, eu não te conheço, porque você só seguiu regra, você só seguiu lei, você não tinha o coração, você não me amava. Então, cuidado, porque essas pessoas que remam somente na direção que ela quer, isso revela uma ferida no coração dela. Uma pessoa que ela se acha autossuficiente, revela uma insubordinação, né? Ela não segue regra, ela não quer caminhar debaixo de autoridade, ela é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que ela se sente superior, ou até mesmo uma pessoa que se sente inferior. Eu não consigo vender, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. E ela fica sempre se vitimizando, né? Falando que ela não consegue, revelando ali uma ferida. Ao invés de pedir ajuda, como é que eu faço para remar na mesma direção? Como é que eu faço para ir nesse mesmo lugar? Né? Então, não fique remando somente para o lado que você quer. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Em 6 meses, né, nós já estamos finalizando aí o mês de junho, nós já tivemos aqui várias vigílias, tivemos o Iluminadas, tivemos o que mais, gente? Retiro da Vitória, tivemos o seminário Volts, tivemos vários EIFOL. Não precisa responder em voz alta, mas medite aí, em qual desses você conseguiu participar? Em qual desses você se esforçou para participar? Esse ali foi no seminário, lá nessa semana. Tinha um lá que toda hora, ainda bem que eu vim! Ei, gente! Então, gente, olha só, em quantas programações ou atividades você participou, você se esforçou para estar aqui, para receber uma palavra? A direção está sendo dada, né? A palavra está sendo lançada na sua célula, né? Como é que você tem sido lá? Você tem se envolvido? Você se sente extremamente cansado porque está remando, talvez, contra a maré. Não era isso que eu queria ouvir. Eu fui lá na igreja, mas eu estava querendo ouvir uma palavra assim, mais de prosperidade hoje. Eu queria falar sobre vida financeira, eu queria ouvir falar sobre as bênçãos do Senhor. Aí chega lá o pastor e está falando para eu me envolver e trabalhar como voluntário. Aí você fala assim, eu quero, é esse lugar que eu quero. Né? É esse lugar que eu quero, porque quando eu trabalho, eu estou me envolvendo, meu coração está sendo entregue à direção da liderança, à direção que está sendo dada, eu estou entrando debaixo da visão, né? Eu estou entrando nesse ambiente onde a glória está transformando vidas, e eu vou ser usado para isso também. Aí talvez você é daqueles que fala assim, nossa, esse negócio de vigília aí, essa vigília só de 4 horas, nem parece vigília. Bom era na época que a gente virava à noite, mas você não vem numa de 4 horas. Escola bíblica, terça-feira, bom era quando era domingo de manhã, era EBD, 9 horas da manhã. Aí eu te pergunto, você ia 9 horas da manhã? Né? Gente, aí ó, tem gente que ele gosta de pôr defeito, de lembrar lá do passado e ficar dando desculpa ao invés de entrar e remar junto. Gente, quanta palavra poderosa aqui na escola bíblica, né? Os adolescentes, o start, né? Aqui a classe de líderes, quantas palavras. O pastor está ministrando uma série sobre oração, aí as coisas estão acontecendo, você não sabe nem por quê, porque você não veio, você não se esforçou para estar aqui, e aí você se sente cansado, você não veio porque você está cansado. Só que eu quero falar para você que o descanso está aqui, quando você ouve. O descanso está aqui quando você se prostra aqui diante do altar. Quantas experiências eu já tive, muitos de vocês já tiveram, está cansado, o dia foi uma bagunça, mas você vem, você recebe o renovo. Né? Então é isso, porque Jesus está no barco, gente. Jesus está no barco da comunidade unida, amém? Jesus está no barco, então não fica remando contra a maré. Não fica remando em outra direção. A segunda coisa que eu quero falar com você é, todos têm que remar. Fala para a pessoa do seu lado, todos têm que remar. Fala para o do outro lado agora, todos têm que remar. Agora você olha no olho dele assim e pergunta, você está mocegando? Tem um monte de morcego, gente. Nossa, como é ruim lidar com morcego, viu?
Você olha assim, a pessoa está pendurada lá, descansando, né? No seminário Volts, o pastor falou aqui sobre sair arrebanhando todo mundo, né? Então, quando chegar alguém que você vê que está mocegando, aí você já, vem cá servir no ministério, né, de recepção, vem aqui servir, né, vem aqui receber alguém. Então, a gente vai tirando os morcegos, né, do lugar e vai juntando todo mundo para remar, né? É muito incrível quando a gente rema junto em uma direção. Todos têm que remar. Todos têm que remar. E quando todos remam, aquilo que talvez está pesado para um que está fazendo força demais, né? Talvez tem um que está fazendo força demais, ele está no louvor, ele está na mídia, ele corre para o som, ele está em tudo, todo domingo ele está em algum lugar. Enquanto tem um que está ali que poderia talvez só fazer uma outra função para tirar um pouquinho do peso de alguém. Então, quando todos remam, fica leve e a igreja cresce. Vou falar de novo. Quando todos remam, fica leve e a igreja cresce. Amém? Quando todos remam, gente. Então, mas eu quero servir, eu quero remar, é lá no louvor. Mas você nunca cantou uma musiquinha, você vai dar trabalho para o nosso líder de louvor, Luciano. Ele vai mandar você fazer um teste ali, né, Luciano? Vai mandar você fazer um teste, aí vai falar assim, vem para a intercessão, você é muito melhor intercessor, mas tem um lugar para você, né? Tem um lugar para você no Kids, tem um lugar para você na recepção, tem um lugar para todos remarem, para que o barco vá e flua bem, né? E vença aí no meio da tempestade. Tem gente que é um peso, né? Tem gente que é um peso na família, tem gente que é um peso no trabalho, sempre sobrecarregando, sempre sugando, né? E aí, pergunte para si mesmo, será que eu estou pesando esse barco ou será que eu estou, pelo menos, tornando ele mais leve? Ou o que eu posso fazer para tornar esse barco mais leve? Tem gente que acha que tudo que acontece, né, mas está tão difícil, as tempestades da vida, a minha família, meus filhos estão nas drogas, meu casamento está acabando, e começa a colocar a culpa, né, para parar de remar, começa a colocar a culpa nas tempestades, e aí coloca a culpa na esposa, a culpa nos filhos, e aí começa a dar desculpas, e aí começa até a falar com Jesus, Jesus, você não está achando que nós vamos morrer, você não está vendo que nós vamos morrer, não? Você não está vendo que eu estou morrendo aqui? Eu vim aqui só receber minha bênção, o pastor agora está orando, está ungido, assim, as pessoas estão sendo curadas, eu vim aqui e não recebi minha cura até hoje, você não está me vendo, não, Jesus? Tem gente assim. Tem gente assim. Minha vida financeira, Jesus, está um caos, é a tempestade. Todo mundo tem uma área de tempestade. Todo mundo tem uma área para enfrentar. Mas tem gente que fica só focado na tempestade. Focado ali, Jesus tem que me abençoar nesse negócio, eu estou vindo na igreja, eu estou fazendo, né? Eu estou lá todo dia, mas não está ajudando a remar e não está confiando em Jesus. Jesus está no meio da tempestade, dormindo. Não adianta ficar questionando Jesus, ele já deu uma palavra, nós vamos para o outro lado. Começa a remar aí com a sua célula, comece a remar aí com a sua liderança, que você vai ver as coisas acontecendo. Comece a receber as palavras e colocando em prática, que você vai ver as coisas acontecendo. Amém ou não? Começa a entrar e a remar. Jesus já liberou a palavra. Ele já liberou a palavra para o seu casamento. Amém? Cadê os solteiros aí? Ih, solteiros estão fraquinhos. Não liberou, já liberou a palavra, gente. Ô, Gabriel, já liberou a palavra. É só crer, né? O tempo é de Deus, né? Então continua remando, Gabriel. Continua remando. Continua remando, gente. Né? Já liberou a palavra para a restauração da sua casa. Continue remando. Já liberou a palavra sobre a sua vida financeira. Continue remando. Já liberou a palavra sobre sua célula, o crescimento, sobre o seu ministério, sobre os seus filhos, avanço para todas as áreas, a palavra já foi liberada, se você cumprir a palavra do Senhor, amar o Senhor de todo o coração, descansar nele, as coisas vão fluindo. As coisas vão fluindo. Jesus já mostrou o caminho do perdão, o caminho da autoridade, o caminho do conserto, da restauração, o caminho da libertação.
Pare de ficar choramingando em volta do seu mundinho. Pare de ser tímido e resista ao diabo. Jesus pergunta: olha, vocês ainda não têm fé? Por que vocês estão com medo? Vocês não receberam o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Vou falar de novo. Jesus, Deus, Ele já liberou sobre nós o espírito não de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia. É o Espírito Santo que está dentro de você. É o Espírito Santo que está dentro de nós. E aí, o Espírito Santo para liberar, através de nós, liberdade aos cativos, boas novas aos cansados, né? Trazer cura aos feridos. Aí a gente olha esse versículo. Mas não é para mim, não? Não, o Espírito Santo está dentro de você para fluir para os outros. Mas vai fluir naturalmente dentro de você também. Então, Isaías, se eu não me engano, 51, me corrija aí se eu estiver errado. Fugiu aqui o versículo. O Espírito do Senhor está sobre mim. 61. Isso. Sabia que tinha um. Vamos ler juntos. Está aqui? Não. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Amém? Então é para isso que a gente rema, para que o Espírito Santo flua, trazendo liberdade aos cativos, trazendo boas novas àqueles que estão sem esperança, para trazer cura aos enfermos. Todo mundo remando. Todos remando. Então a primeira coisa é, precisamos remar na mesma direção, depois, todos têm que remar. E agora, você precisa achar o seu lugar no barco. Talvez você está perdido. Onde eu vou remar? Eu gosto do louvor, eu gosto da dança. Então você vai começar a procurar onde você pode remar. Qual é o seu lugar? Não dá para todo mundo ficar na frente do barco. Ache o seu lugar. Não pegue o remo no lugar errado. Não pegue o remo no lugar errado. Existem remadores de porão, né? Já viu aqueles barcos onde tem aqueles remadores no porão todo fechado ali, e aqueles remos ali embaixo, né? Ninguém vê quem está remando, mas ele está levando o barco. Está direcionando, dando força para o barco sair do lugar. Então existem remadores de porão, ninguém vê, mas eles são muito importantes. Então quando você vem aqui num café dos pastores, né, vê uma mesa linda posta ali, tem alguém que chegou cedo para preparar um suco para você tomar. Quem aqui já tomou esse suco do café com os pastores, gente? Eita, eu acho que vai ter um outro aí muito em breve, né? Então, quando você chega aqui na igreja, né, você chegou às 18 horas, já está tudo iluminado, tudo limpinho, né, os lugares tudo arrumados, é porque alguém que faz parte desse barco lá do porão, já chegou mais cedo, já intercedeu, já arrumou as cadeiras. Então, essa galera faz com que o barco flua para o devido lugar. Com que o barco flua naturalmente ali naquele mar e ele consiga chegar do outro lado. Por que Jesus estava dormindo? Porque ele já tinha dado a palavra. Jesus não precisava ficar falando a mesma coisa para você o dia todo. Jesus não precisa ficar falando a mesma coisa, ele já deu a palavra, né? Mas você quer uma confirmação, você quer duas, você quer três, aí você não acredita, você vai em outra pessoa, ora aqui por mim, para ver se é isso mesmo. Jesus já deu a direção. Então nós precisamos entender, Jesus já deu a direção.
qual é a direção que nós vamos? Qual é o meu lugar? Então, se você entender o seu lugar, você vai remar no seu lugar e vai fazer com que o barco siga a direção dele. Jesus repreendeu a tempestade porque essa era uma artimanha de Satanás. A tempestade, ela vem de várias formas tirar você do seu lugar, te desviar, do seu foco. Ela pode vir através do entretenimento, ela pode vir através do cansaço, do comodismo, ela pode vir talvez através de muitas atividades. Eu vejo pessoas talvez que estão, num dia está na mídia, no outro dia está no louvor, no outro dia ela está recebendo as pessoas lá na frente, lá na porta, no outro dia ela está no Kids, e ela está naquele ativismo. Isso também não é normal, isso também não é natural, isso também não é bom. Que dia que ela para aqui para receber uma palavra? Que dia que ela para aqui para receber uma ministração? Então tanto você que talvez está no seu cantinho, que não encontrou o seu lugar, não está fazendo, não está remando, tem alguém que está remando demais e está atrapalhando ele também desenvolver. Talvez você seja um desses que está remando demais, está fazendo tanta coisa e não está ajudando o barco a ir para frente, porque você está remando no lugar errado. Então, cuidado. As tempestades podem vir também através de divisão nas células, através da fofoca, através da intriga. Está vendo o sapato daquela irmãzinha? Tem 3 meses que ela só usa ele. Vai lá e dá um sapato para ela então, gente. Vai lá e abençoa a vida dela. Não fica falando mal da pessoa. Nossa, está vendo fulano? Nem olhou na minha cara no momento de conexão. Vai lá e dá um sorriso e um abraço nele então. Aí você quebra o gelo logo, você já quebra tudo. Então, divisão dentro das igrejas, da célula. Não, o Adalto nunca me colocou para ministrar o louvor. Adalto. Não, a pastora Camila nunca me colocou para ler o versículo, para fazer o quebra-gelo. E aí começa a falar com os outros e criar aquela confusão dentro da célula. Então, é a meninice. Paulo fala, tem hora que a gente tem que falar para vocês como meninos. Não pode dar o leite, não pode dar um alimento sólido, tem que dar leitinho. Porque você só toma leite, não consegue nem engolir o leite, às vezes, tem hora. A minha menina, a Laura, a gente está assim, já fez 1 ano e não consegue introduzir alimentação nela. Tudo que você coloca, ela cospe tudo. Aí levamos na médica, a médica falou assim, ela está projetando com a língua o alimento, aquilo que você está colocando na boca dela. Quase que eu falei assim, isso aí eu já sei. Isso aí eu já sei. Mas é porque é menina. O que ela fala? Como é que resolve? Vai enfiando na goela, mais fundo, amor? Enfia mais fundo aí, vê se... Então tem gente que nós vamos ter que pegar e enfiar na goela a palavra. Vão, gente, engole a comida aí, cresce, Então vai deixar de ser menino. Então, gente, cuidado. Nós precisamos começar a alimentar, receber o alimento e cumprir, para crescer, para que o barco, todo mundo no seu lugar, reme e avance. E a gente avance como uma igreja madura, como uma igreja saudável. Então, nós precisamos vencer isso. Divisão, competição, intrigas, fofoca, isso não tem espaço no nosso meio, amém? Não tem espaço. Em nome de Jesus. Nós rejeitamos todo espírito de competição. Aqui como é que é o nome da igreja? Unir. Fala para a pessoa do seu lado. Aqui é unir. Aqui é unidos. Unidos venceremos, Unidade é um só corpo, uma só visão, uma só palavra, um só batismo, é uma só carne, uma só igreja. Nós somos um, nós estamos na mesma direção. Então é isso que nós precisamos aprender. Será que eu estou remando em direção contrária? Será que eu estou precisando achar o meu lugar?
Ou será que eu estou achando que eu vou morrer nessa tempestade? Com qual desses você se identifica? Com qual dessas pessoas, desses personagens você se identifica? Aprenda a descansar em Deus, em remar em direção ao propósito que foi proposto, né? A cumprir a grande comissão. Aprenda a descansar em Deus. Deixa as coisas vão acontecer, vai cumprindo a palavra, vai obedecendo as direções, né? Eu tenho certeza que as direções que são dadas pelo seu líder, pelo seu pastor, quando você senta em um gabinete, quando você abre o seu coração, eu tenho certeza que a palavra que ele te dá é a melhor palavra. Porque são pessoas que estão comprometidas com a verdade, são pessoas que são comprometidas com o evangelho. Então, quando eu estou conversando com alguém, com um adolescente, com uma pessoa que está abrindo o coração, eu fico aqui dentro, Deus, me dá uma palavra para essa pessoa. Não deixa eu falar besteira, não. E assim são os líderes de célula aqui, e assim eu sei que é você. Porque a gente não quer atrapalhar, a gente não quer acabar com a sua vida, não. A gente quer que você avance. Então, aprenda a descansar, a seguir a direção que foi dada, né, para você cumprir a grande comissão. Qual que é a grande comissão, gente? Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você precisa fazer discípulos, essa é a nossa grande comissão. Fala para a pessoa do seu lado, faça discípulos. Faça discípulos. Então nós somos chamados para isso. Quando esse barco, todo mundo começar a remar, vai vir a grande explosão, amém? Vai vir o grande avivamento, o crescimento, porque está todo mundo remando na mesma direção, está todo mundo cumprindo, está todo mundo ajudando, com o coração alegre, todo mundo entendendo a visão, todo mundo juntos para cumprir a grande comissão, que é o bem mais precioso, que Jesus entregou a vida dele por cada um de nós. Não somente por você, por mim, mas por aqueles que estão lá fora, seus familiares. Pense agora em 3 pessoas aí. Pode ser familiares, pode ser seu amigo, pode ser alguém do seu trabalho. Pensa aí agora em 3 pessoas. Pensou? Agora anota o nome dela aí agora. Pode ser no celular, pode ser no bloquinho. Pra você não esquecer. Você vai mandar uma mensagem para ela hoje ainda. Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Deus vai restaurar seu casamento. Você vai liberar uma palavra para ela. Se quiser, pode mandar agora aí mesmo também. Mas anote aí para você, você vai orar por essa pessoa. 3 pessoas. Né? Anote o nome dela aí. E fale, libera uma palavra sobre ela, para você remar na mesma direção, para que essa pessoa seja salva. Por que Jesus queria ir para o outro lado do barco? No versículo 1 de capítulo 5, fala assim, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Essa região é onde Jesus encontrou aquele homem que estava com uma legião de demônios dominando o corpo daquele homem. Todos conhecem aqui esse texto, né? Então, onde Jesus chegou naquele lugar e tinha um homem lá possesso de demônios. E aí aquele homem chegou e os demônios começaram a glorificar o Senhor. Olha só, o demônio glorificando. Jesus chegou naquele lugar e falou, como é que você chama? Acho que foi o único episódio que Jesus resolveu perguntar o nome, né? Que não tinha nome, era uma legião de demônios. Legião, gente, são quantos? 2, 5, 10. Jesus expulsou aqueles demônios encheram 2.000 porcos. E aqueles cerca de 2.000 porcos correram para um precipício. Nem os porcos aguentaram aquele tanto de demônio. Tem um monte de gente demoniada aí, gente, precisando que o nosso barco chegue do outro lado. Precisando que você pegue o remo e ajude a chegar até essa pessoa. Ajude Jesus a chegar na vida do seu parente, do seu filho, do seu amigo. Ajude a expulsar esse demônio que está massacrando essas pessoas. Então Jesus está contando comigo, Jesus está contando com você, para pegar o remo no lugar certo e ajudar o barco a chegar do outro lado. Fique de pé aí no seu lugar. Queria que você fechasse os seus olhos e sondasse o seu coração.
Será que eu estou cansado demais? Será que eu estou tão cansado das programações, né, das atividades? Será que será que eu não entendi o propósito? Será que eu estou aqui já há tanto tempo e eu não entendi ainda o que Deus quer de mim? É você que vai conversar com o Espírito Santo. Feche seus olhos. Será que você já encontrou o seu lugar? Será que você está remando no lugar errado? Será que eu estou remando no lugar errado? Será que eu estou remando demais? Eu estou mais ajudando ou eu estou atrapalhando? Feche os seus olhos. Começa a pedir ao Espírito Santo para falar com você aí agora. Espírito Santo de Deus, o Senhor está nos chamando, ó Deus, para um nível mais alto. O Senhor está nos chamando, ó Deus, para um lugar onde o trabalho não nos faça ficar cansado. A Tua palavra diz que os Teus mandamentos não são pesados. Ó Deus, cumprir e trabalhar para o Senhor não é pesado, Deus, mas pode se tornar um fardo se a gente estiver no lugar errado. Ó Deus, nos ajude, ó Deus, a encontrar o nosso lugar nesse barco, para fazer com que o Senhor chegue, ó Deus, àqueles que estão precisando de libertação, para fazer com que o Senhor chegue, ó Deus, àqueles casais que estão precisando de restauração. Ó Deus, nos ajude a encontrar Nos ajude, Senhor, a encontrar o nosso lugar. Ó Deus, não queremos pegar o lugar de ninguém. Tem lugar para todos. Tem lugar para todos trabalharem e a Tua grande obra ser feita na nossa casa, a Tua grande obra ser feita nessa cidade, a Tua grande obra ser feita nesse estado, a Tua grande obra ser feita nessa nação. Ó Deus, cada igreja possa entender isso, cada um aqui, ó Deus, como igreja, possamos entender isso, possamos entender que o Senhor está nos chamando para mais perto, para não colocar os olhos na tempestade, ó Deus, mas saber que estamos cheios do Espírito de poder, o Espírito de amor e o Espírito de equilíbrio, para trazer libertação, para trazer boas novas, para trazer, ó Deus, a cura para as pessoas à nossa volta. Seja da nossa casa, seja, ó Deus, os nossos familiares, seja nossos amigos, vizinhos, ó Deus, seja no nosso trabalho, que esse barco, ó Deus, alcance essas pessoas, que nós possamos levar esse barco para o outro lado, para destruir as obras do inimigo, ó Deus. Nós cremos nisso, em nome de Jesus, para destruir as obras do inimigo na vida dos nossos amigos. Ah, Deus, cada um vai encontrar o Senhor através de mim. Cada pessoa, Deus, que chegar perto de mim, vai encontrar o Senhor através de mim. Essa é a nossa oração, fala isso com Ele. Deus, as pessoas que chegarem perto de mim, vão encontrar o Senhor através de mim. Em nome de Jesus, me ajude a me envolver, ó Deus, na visão, a encontrar o meu lugar, me ajude a encontrar, ó Deus, o lugar certo, para que tudo se torne leve e o Teu reino se estabeleça nessa casa. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos, Deus. Continue em pé como você está. Que palavra poderosa. Na sua casa, como vocês estão remando?